Agora é hora de falarmos sobre os pontos notáveis nos triângulos. Já começa pelo fim. Na verdade, é uma forma de nós nunca mais esquecermos que são 4 os pontos notáveis e que as iniciais desses 4 pontos notáveis formam a palavra bico. Então, daqui para frente, os pontos notáveis nos triângulos vai ser bico. Sacou? Entendeu? Ai, ai. Então vamos lá, vamos para o primeiro deles, que tem a ver com um segmento notável, não é? Chamada mediana. Nós já falamos dela para você. A mediana ela é um segmento de reta que tem extremidade no ponto médio de um lado e no vértice oposto desse lado. Tá? Então é um segmento, ela tem medida, pensa nisso. Vamos traçar uma, lado vértice A, o ponto médio que eu chamei de M1, do lado oposto, o lado BC. Essa é uma mediana traçada, eu vou traçar as outras duas. Eu também disse isso lá atrás, que eu consigo traçar num triângulo 3 medianas, né? Então a ideia é a mesma, sai do vértice B, vai para o ponto médio do lado oposto a C, sai do vértice C, vai para o ponto médio de AB. Elas vão se cruzar, sempre, em qualquer triângulo. E elas cruzam, gente, naquilo que nós vamos chamar de baricentro. E nós usamos G como letra, está marcado ali para você, ó, o encontro das medianas. Nós usamos G porque ela é o baricentro, é o ponto de equilíbrio de massa do triângulo. É o ponto de gravidade do triângulo, é o ponto que equilibra esse triângulo. Tá? Se você puder furar esse triângulo ali no baricentro, se fosse ele em madeira, fixado na parede, você consegue, por exemplo, fixado por um eixo que permita a rotação, você pega no vértice B e sobe ele, gira o triângulo, a hora que você soltar, ele fica paradinho onde você deixou. Ele não vai balançar até entrar em equilíbrio se fosse um ponto fora desse baricentro por onde você fixou. Tá? Então, usaremos G. Agora, claro, nos exercícios, se ele falar que é o ponto P o baricentro, o ponto H, não importa. Mas o nome mais comum é G por ser ponto de gravidade. O que é legal do baricentro, e a demonstração é bastante trabalhosa, vamos tentar lembrar. É legal perceber, e se você teve aula de desenho geométrico, você lá percebeu, que o baricentro divide as medianas em 2 segmentos, um maior e um menor. O maior, olhe para o triângulo. Eu vou usar a primeira mediana que eu tracei, que é a mediana AM1. Ela fica dividida pelo baricentro em 2 pedacinhos, um pedaço AG e o pedaço GM1. O pedaço maior vai de A até G e o menor de G até M1. Acho que é fácil até de enxergar isso, que o AG é maior e que GM1 é menor. Pessoal, sempre o pedaço da mediana que vai do vértice ao ponto chamado baricentro é sempre o pedaço maior. Enquanto que o pedacinho que vai do baricentro G até o ponto médio, em todas as medianas, é o pedaço menor. E esse baricentro dividiu essas medianas nesses 2 pedaços na proporção de 2 para 1. O pedaço maior é sempre o dobro do pedaço menor. Tipo assim, ó, se eu falar que GM1 é X de medida, mede X, o AG vai ser o dobro. É na proporção de 2 para 1. O pedaço grande é o dobro do pequeno. Então eu vou pôr mais letras do tipo, ó, GM2. Localizou? Chamei de Y. GM2. Então o pedaço grande nessa mediana é o dobro disso. O pedacinho BG é 2Y. Se GM3 é Z, GM3 é Z, de C até G é o dobro, 2Z. Então o baricentro ele é legal porque envolve algo que tem medida, que é mediana. O baricentro divide as medianas em 2 pedaços, um maior e outro menor, na proporção de 2 para 1. Muito legal isso. A gente vai usar nos exercícios. Combinado? Bissetriz. A gente falamos o que é bissetriz. Falamos para você. Bissetriz é uma semirreta, ela divide o ângulo de onde ela parte em 2 ângulos congruentes. Aqui nesse triângulo eu tracei uma bissetriz. Vamos traçar as outras, porque se eu tenho outros ângulos internos, outros 2, eu tenho outras 2 bissetrizes além desta. Traçamos. Elas vão se cruzar sempre. Sempre. Tá? E onde elas cruzam, você tem o incentro, que é o ponto de encontro, o ponto de interseção das 3 bissetrizes de um triângulo. Tá bom?
Aí você fala assim, qual que é a graça do incentro? Muito legal. O I, que eu marquei ali, I, tá? Normalmente a letra I, mas de novo, se o exercício falar que é o ponto P, o incentro, tá valendo, beleza? O incentro é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. A circunferência que está dentro do triângulo. Os lados do triângulo tangenciam essa circunferência. Atenção! Não necessariamente o ponto de tangência, que é o ponto onde a circunferência toca o lado do triângulo, é o ponto onde a bissetriz corta o lado do triângulo. Vou repetir. Não necessariamente o ponto onde a circunferência e o triângulo se tocam é exatamente onde a bissetriz corta o lado do triângulo. Não há essa obrigação. Ok? Não há. A distância do I até cada lado do triângulo forma 90 graus nesse segmento, né, que vai do I até cada lado, e esse segmento é chamado raio dessa circunferência. Ok? Incentro, centro da circunferência inscrita. E até aqui o baricentro, que é o centro de gravidade do triângulo, e o incentro, que é o centro da circunferência lembra do inglês. Esses dois pontos são sempre internos a qualquer triângulo. Nunca eles estarão fora. Pense, o baricentro porque o centro de gravidade do triângulo tem que estar dentro dele. Não é? E o incentro, o prefixo, pensando no inglês, já vai te ajudar a gravar que está dentro. As próximas duas estruturas, os próximos dois pontos, podem estar fora do triângulo. Não necessariamente sempre fora, podem estar fora. Tá? Vamos olhar a eles agora, nesse instante. Mediatriz é uma reta, falamos dela já também, perpendicular ao ponto médio de um lado do triângulo. Lembrar que a mediatriz ela não tem obrigação de passar no vértice do triângulo. Aqui um exemplo onde você nitidamente vê isso. A obrigação da mediatriz é ser perpendicular ao lado do triângulo pelo seu ponto médio. Bom, essa é uma, né, mediatriz. Vamos traçar as outras duas? Elas vão se cruzar também, sempre. Sabe onde? No chamado circuncentro, que é muito tradicional se usar a letra O, porque normalmente é o triângulo ABC. Se você está se perguntando, mas por que não é C de circuncentro? Porque normalmente o triângulo é o ABC, então o ponto O é o centro da circunferência. É o normal, não quer dizer que sempre seja O. Enfim, qual é a graça do encontro das três mediatrizes de um triângulo? É tão legal quanto a anterior. É o centro da circunferência que circunscreve o triângulo, esse O. Se você pôr a ponta de metal em cima de O, a ponta de metal do compasso, evidentemente, em cima de O, e abrir esse compasso com a ponta de grafite até um dos vértices, conforme você girar o compasso, você encontrou a circunferência que circunscreve o triângulo. Agora, eu sou capaz de afirmar a você que esse triângulo que aí está é um triângulo acutângulo. É um triângulo acutângulo. Sabe como eu sei disso? Porque o circuncentro ficou interno ao triângulo. Porque se ele for um triângulo retângulo, o circuncentro fica no ponto médio da hipotenusa. E eu discuto isso com você até o final dessa aula. Por hora é informação. O triângulo retângulo tem o seu circuncentro em cima, sobre o ponto médio da hipotenusa. E se o triângulo for obtusângulo, o circuncentro vai ficar fora do triângulo. Tá? Vai ficar fora. Por hora, informações. Mais à frente, explicações sobre isso. Não necessariamente nesse módulo. Sobre o triângulo retângulo a gente vai falar mais aqui, daqui para frente, daqui a pouco. Mas por hora também vai ter uma cara de informação, mais do que assim, uma demonstração com evidências. Não dá ainda. Vai chegar esse momento, prometo. Ok? Então, acutângulo dentro, no triângulo retângulo, circuncentro no ponto médio da hipotenusa, no triângulo obtusângulo fora. E a última das estruturas, a altura. Falamos dela também, já tínhamos falado de todos os segmentos notáveis, né? A altura é um segmento de reta. Ele é perpendicular ao lado do triângulo, traçado a partir do vértice oposto a esse lado. Então vai reparando as obrigações que cada estrutura tem. Eu já chamei a atenção de vocês quando falamos da primeira vez sobre
mediana, bissetriz, mediatriz e altura. A obrigação da altura é formar 90 graus, partindo de um vértice, formar 90 graus no lado oposto. Não tem obrigação de ser hipotenusa, de ser bissetriz, perdão, de chegar no ponto médio do lado oposto, não tem obrigação. A obrigação é chegar em modo perpendicular, né? E aqui a uma das alturas o triângulo vai ter 3, tracei as outras 3. Onde as alturas se encontram, você tem o chamado ortocentro, que é esse ponto que normalmente chamamos de H, né? Já que O é usado mais para circunscrita, do centro da circunferência circunscrita, o circuncentro. Então H. O ortocentro é o mais sem gracinha, porque, vamos resgatar, né? Baricentro, ponto de gravidade, legal. O incentro, o centro da circunferência inscrita, legal. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita, puxa, legal. E o ortocentro? É só o ortocentro, não é mais nada, é um ponto simplesmente que nós localizamos. Agora, eu sou capaz de afirmar que por conta do ortocentro estar dentro do triângulo, esse triângulo também ele é também um triângulo arcotângulo. Porque se ele for um triângulo retângulo, as alturas vão se encontrar no vértice do ângulo reto. E esse é fácil de convencer, já falamos disso lá atrás, né? No triângulo retângulo, os dois catetos, na verdade, os dois lados que nós chamamos de catetos, eles funcionam como alturas, né? O cateto AB é a altura relativa ao vértice B, ou relativa ao lado AC, se você preferir, né? O lado AB. E o lado AC é a altura relativa ao vértice C. Porque chega no lado oposto, sai do vértice C, chega lá no lado oposto, que é o AB, formando 90 graus. Então, no triângulo retângulo, os dois catetos funcionam como duas das 3 alturas. A terceira altura sai do vértice A e vai formar 90 graus no lado oposto, lá na hipotenusa. Elas se encontram no ângulo reto, no vértice do ângulo reto. Ok? E se você parar para analisar, no triângulo obtusângulo, já discutimos isso, 2 das 3 alturas vão ter que ficar fora do triângulo. Afinal, sair do vértice e traçar um segmento formando 90 graus, né, desse vértice mais acima, não dá para o segmento ficar dentro do triângulo. Eu tenho que prolongar o lado do triângulo. Mesma coisa se a altura partir do vértice mais à direita desse triângulo obtusângulo. Essa altura vai ficar fora, vou ter que prolongar o lado e a altura fora. A terceira altura dentro. Mas elas não se encontram. Porém, convenciona-se dizer que o ortocentro é o encontro das alturas ou o encontro dos prolongamentos das alturas. Então, fique olhando para o triângulo obtusângulo, que nós vamos prolongar as alturas. Aí elas vão se encontrar no ortocentro externo ao triângulo. Então, no triângulo acutângulo, o ortocentro está dentro. No retângulo, no triângulo retângulo, está no vértice do ângulo reto. E no triângulo obtusângulo fica fora, fica externo ao triângulo. Ok? Com isso, a gente relembra, baricentro tem a ver com mediana, incentro com bissetriz, circuncentro mediatriz e o último ortocentro com alturas, sempre 3 estruturas, né, de cada vez. Resgate nessa aula as estruturas de novo, as obrigações de cada uma delas, para que não nos esqueçamos jamais o que cada uma delas faz, tá? E aí a gente faz aquele pequeno aprofundamento nesse momento importante para aquilo que a gente precisa, que, lembre disso, essa figura não é nova para nós. No triângulo isósceles, traçar relativas à base, a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura, faz com que essas estruturas sejam coincidentes, elas coincidem nesse segmento em azul que está saindo do vértice e chegando até o ponto médio. Isso no triângulo isósceles, traçadas as estruturas relativas à base. Sabe o que isso faz acontecer? Que como as estruturas relativas à base são todas coincidentes, quando eu traçar as outras estruturas dos outros vértices e a mediatriz dos outros 2 lados, os 4 pontos notáveis vão ficar em cima desse segmento em azul. Os 4 pontos notáveis no triângulo isósceles são colineares, em cima desse segmento em azul. Cada um num lugar. E vai depender, às vezes, até alguns desses pontos podem estar fora do triângulo, se for um triângulo isósceles obtusângulo, por exemplo. Mas fato é que vai estar em cima desse segmento em azul, ou do prolongamento dele, né? Pensando na mediatriz do triângulo isósceles relativa à base. Sim?
E aí, quando nós mencionamos essas estruturas pela primeira vez para você, eu lancei uma pergunta, assim, bem no fim da aula, quase imperceptível, naquele momento que você já estava quase fechando o arquivo. Acontece isso no triângulo isósceles, das estruturas relativas à base serem coincidentes. Triângulo equilátero. Sabe o que vai acontecer no equilátero? Traçados as estruturas todas relativas a qualquer lado, você vai ter as estruturas coincidindo. Todas elas, né? Saindo do vértice lá de cima, tracei a mediana, tracei a bissetriz, a altura e a mediatriz, elas vão coincidir. E traçada nos três lados coincide. Sabe o que acontece? Os 4 pontos notáveis no triângulo equilátero vão cair no mesmo lugar. Sempre. Ok? Então no triângulo equilátero, se o exercício falar que ali em vermelho, no centro, aquele ponto vermelho mais bem no centro do triângulo, se ele falar que aquele ponto é o ortocentro, ele é também o baricentro, o incentro, o circuncentro. Porque os 4 pontos notáveis são coincidentes no triângulo equilátero. Olha que legal a figura que eu trago para você então na próxima tela. Aqui é um desenho que eu fiz num programa em computador, eu construí como se fosse com régua e compasso. É o triângulo equilátero, ali em vermelho no centro é o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Tracei o que seria a circunferência circunscrita, grandona, aqui em azul você está enxergando o raio dela, e em verde para baixo você está enxergando o raio da circunferência inscrita. Repare que ela é tangenciada por cada um dos 3 lados do triângulo. Notou? O raio, então, da grande está marcado para você e o raio da pequena também, o errão e o errinho, respectivamente. Se você assistiu essa aula até aqui e prestou atenção lá no começo, você consegue me dar a relação entre o errão e o errinho. Qual a relação entre o errão e o errinho? O errão é o dobro do errinho. Por quê? Porque esse ponto vermelho é também o baricentro. E aí você tem esse verde e esse azul juntos formando a mediana, uma mediana do triângulo equilátero. E aí você tem a parte grande e a parte pequena que o baricentro divide na mediana. Onde a parte grande é o dobro da parte pequena. A parte grande é o errão. Então o errão é o dobro do errinho. Sempre. No triângulo equilátero isso sempre vai acontecer. E aqui um dos exercícios mais cobrados dentro desse tema. Ok? Beleza? Essa relação do errão e do errinho no triângulo equilátero. E para a gente fechar, olha que fato interessante. Por hora vai ser um fato. Mais à frente eu falo porque com propriedade geométrica. Por hora não dá ainda. Você quer desenhar um triângulo retângulo bonito? Pega o seu compasso, faz uma bolinha. Onde furou o centro da bolinha, marca ali como sendo um ponto O, um ponto M, não importa. Que eu chamei de M. Traça por esse centro um segmento que fica interno à circunferência. Quando você traça um segmento pelo centro da circunferência, você traçou um diâmetro dessa circunferência, certo? Marca um ponto em qualquer lugar da circunferência e fecha um triângulo. Esse triângulo vai ser retângulo. Se você entendeu muito pouco, eu vou tentar mudar o jeito de explicar. Toda vez que você traçar num triângulo retângulo a mediana relativa à hipotenusa, então é o segmento que vai do A até o ponto médio da hipotenusa, é o AM. Você terá traçado o que é esse AM, o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. Não sei se você lembra que nós dissemos agora há pouco, no triângulo retângulo, o circuncentro está sempre no ponto médio da hipotenusa. De modo que se eu puser o ponta de metal em O ou M e esticar até B, ou até C, ou até A e girar, você constrói um triângulo retângulo. Significa que se a hipotenusa mede 20 centímetros, por exemplo, BM mede 10, MC mede 10 e AM, a mediana, também. Porque a mediana no triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa,
Média é a mesma coisa que o raio da circunferência. Deu para sacar? Então fica aqui uma pulguinha para você pôr atrás da sua orelha. Falou mediana relativa à hipotenusa em exercício, você vai lembrar que há uma circunferência cujo centro está no ponto médio da hipotenusa, cujo raio é metade dessa hipotenusa. Em vários exercícios, se não lembrarmos dessa circunferência, deste fato, a gente não consegue fazer. Tá? Então, reveja essa história, relembre, porque vale a pena. Vale a pena. Ok? Tranquilo? Para completar um pouquinho mais a teoria que a gente começou a discutir agora há pouco, vamos falar da altura do triângulo equilátero em função do seu lado, ou de seus lados, já que todos os lados têm a mesma medida. Então, considere comigo que esse triângulo ABC é equilátero, que todos os seus lados medem x. X. Tá? A altura do triângulo está aqui representada pelo segmento AH. No triângulo equilátero, essa altura coincide com a mediana, coincide com a bissetriz, né? Divide o ângulo aqui em cima em duas partes iguais, coincide com uma parte da mediatriz, já que a mediatriz é uma reta e a altura é um segmento. Acabamos de falar isso para você. Bom, vamos chamar essa altura de H. Vamos lembrar que em todos os ângulos você tem 60 graus no triângulo equilátero. Você pode pôr 30 aqui, 30 para cá, já falamos, a altura coincide com a bissetriz. E dá para a gente, então, falar através de, em relação ao 60, lado oposto ao 60 é H e a hipotenusa é X, dá para usar o conceito de seno de 60 graus, que é lado oposto pela hipotenusa, pegar esse x e mandar multiplicar no seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, e dá para a gente escrever que h é lado x raiz de 3 sobre 2. Então o que eu tenho aqui é uma maneira muito simples de você conseguir calcular a altura de um triângulo equilátero em função da medida do lado x. Certo? Tranquilo, né? Agora, calculada essa altura, eu quero que você... Vou limpar o h, tá? A h é a altura, você já sabe. Eu quero que você lembre comigo, e o tema é justamente pontos notáveis, eu quero que você lembre que no triângulo equilátero, os 4 pontos notáveis são coincidentes, todos caem no mesmo lugar. Então, esse ponto que eu marco, ele é o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Quero dar uma atenção especial nesse momento ao baricentro G. Tá bom? Então, esse G que eu marco é para lembrar o ponto de gravidade, é o baricentro. Agora, o baricentro divide a nossa mediana em 2 pedaços. Um pedaço grande, que vai sempre, nos exercícios nós usaremos isso, vai sempre do baricentro ao vértice, é um pedaço grande, e o pedaço que eu vou chamar pequeno vai sempre do baricentro ao ponto médio. Lembrando então que esse H no triângulo equilátero é o ponto médio, essa medida é igual a essa. Tá? Agora, se aqui além do baricentro está o incentro e o circuncentro, significa que eu posso enxergar, a gente acaba de ver na teoria, o raio da circunferência que circunscreve o triângulo, não é mesmo? E aqui o raio da circunferência que é que está dentro do triângulo. Né? Do incentro até o lado, você tem um segmento que é perpendicular a esse lado, é o raio, justamente o raio da circunferência inscrita. Olha no desenho e repara comigo que a gente tem como afirmar agora que R somado ao R dá exatamente a altura do triângulo. E a gente já viu na tela agora há pouco que o R então é o dobro do R, até pelo fato que o baricentro divide isso, pedaço pequeno, metade do grande. Eu estou querendo dizer a você, então, que 2R mais R, que 3R é a altura H. Gente, então R é 1/3. Se eu passar esse 3 dividindo, descê-lo dividindo, é 1/3 da altura. E se a altura está aqui, faz comigo 1/3. O R é isso vezes 1/3. Se eu multiplicar por 3 aqui embaixo, o R vai ser lado raiz de 3 sobre 6. Combinado?
E se o errão é o dobro do errinho, e é pegar essa medida e multiplicar por 2. Multiplicar por 2 é simplificar o 2, que vai aparecer multiplicando, com o 6 aqui de baixo. Quer dizer, o errão vai ser lado raiz de 3 sobre 3. Veja, através da altura e do desenho a gente consegue o raio da circunferência in e o raio da circunferência circunscrita. Não gostaria que ninguém trabalhasse para decorar essas duas relações, muito longe disso. Crie, faça no papel, crie a altura, você vai precisar saber. Essas duas informações dá para gravar naturalmente na tela anterior e disso que a gente acaba de construir aqui. Não há mistério nenhum, mas é importante que vocês repitam essa construção no papel para não ficar algo vago, jogado, como pode ficar e depois tentar decorar. Não é esse o caminho, é criar. Na medida da necessidade, a gente cria. Combinado?